Campinas, da IBCU, né, Igreja Batista Universitária, no culto do domingo à noite, ele fez um apelo para a igreja, porque eles sempre precisavam de fretar um jato para trazer esse missionário Curtis para tratar aqui em Campinas. Naquela noite, um irmão sozinho doou 50 mil reais. E o pastor já disse: nós não precisamos mais de oferta, já temos a oferta, amanhã esse missionário será tratado. O primeiro missionário que atirou já voltou para o campo, o outro está se tratando aqui em Campinas. Aí disseram para ele: esse é um missionário que não é capaz de matar uma anta. Se fosse uma ovelha, ele mataria. Se fosse uma ovelha, ele mataria. Isaías capítulo 53. O profeta, ele vem com uma mensagem extremamente interessante para os nossos dias. A tradução revista corrigida diz: todos nós andávamos. A outra visão diz: todos nós andamos. A verdade é que eu acho que cada um de nós vamos interpretar diferente o texto. Mas a continuação do texto é que diz que todos nós andamos ou andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Cada um se desviava, ou na outra tradução, se desvia pelo seu próprio caminho. Meu querido, eu sei que se nós pegarmos o texto, nós vamos falar assim: não, eu sou ovelha e hoje à noite eu estou no aprisco. Você está no aprisco, eu estou no aprisco. Mas a grande verdade é que todos os dias se apresentam caminhos, se apresentam novos pastos, também verdejantes, com ervas que você não é capaz de discernir entre o verme que vai para o seu estômago. Mas diz o texto que todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Eu sei que pela graça de Deus você está aqui, eu estou aqui, estamos aqui nesta noite, puramente pela graça de Deus. O pastor foi ao nosso encontro e você encontrou Jesus, esse sumo pastor. Mas quando deixa de falar sobre você e eu, fala sobre Jesus. E quando fala sobre Jesus, fala de Jesus na figura da ovelha. Você lembra João Batista, quando ele vê Jesus vindo para ele, o que ele diz? João 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que Isaías diz dele? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Quando é referido a Jesus, a imagem da ovelha, fala da simplicidade em que Jesus entrega a própria vida para salvar a tua vida, ovelha desgarrada. Fala de uma ovelha que muda, é oprimida, que muda, é afligida, que muda, é levada ao matadouro para morrer por você e por mim, ovelha desgarrada. Não sei se alguém já viu matar ovelha. Alguém já viu? Cadê seu marido? Seu marido Só já viu? rola uma lágrima. O pai dele já viu? Só rola uma lágrima. Alguém já viu matar boi, vaca, alguma coisa assim? Hoje já? Já viu matar porco? Ou? Quietinho, bonitinho, ele morre, né? Mano. Você sabe que qualquer animal que estiver ali na fila da morte, que o outro morrer na frente, o barulho que o outro faz, seja do porco, seja da vaca, do bezerro, seja o animal que for, o barulho que ele faz quando ele está morrendo, faz com que o de trás vira um
escapar. Se você for no matadouro assim, pelo menos no sítio era assim, né? Quando eu estava no Paraná era assim, e a gente tinha um piquete apertadinho, que todo animal tinha que entrar ali, seja para vacinar, seja na hora de matar. O berrado, né? O berro do boi, fazia com que os de trás se desesperassem. Ficam atormentados. Você viu alguém já morrendo por tiro, ou faca? Alguém já viu? Já viu, Genésio? Acho que não Já viu o desespero da pessoa morrendo? O clamor pelo socorro? Já vi num acidente uma história dessa. Sabe a ovelha? Sabe o que ela faz? Quando a outra na sua frente está sendo morta, sabe o que ela faz? Chora. Ela vai para a morte. De boa, sem saber o que está acontecendo. Ela vai para o matadouro, sem saber o que tem lá na frente. A outra é morta, é tirada da frente, ela entra lá, sem problema nenhum. De Jesus é dito, meu querido irmão, que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Jesus, ele entrega a própria vida, apesar de que Jesus sabia precisamente o que ele passaria. Você sabe que um carneiro, ele pode matar um boi com a sua cabeçada? Você sabe que mediram, deu o peso de 1 tonelada a cabeçada de um carneiro. Brinca com o carneiro, vai lá, fica mexendo no cotoco dele lá, né? Deixa sua perna na frente. Brinca com o bichinho. O que a ovelha faz? Não faz nada. Você está disposto a ser ovelha? Está disposto a ser ovelha? Quando as situações se apresentam para você, aqui nós estamos comemorando 26 anos, né, da missão, pela fé, primeira igreja batista de Safari. 26 anos. Quanto tempo desses 26 anos, ou quanto tempo da sua vida com o Senhor Jesus você é ovelha? Quanto tempo você é bode? Quanto tempo você é anta? Não ofendendo nem você, nem um animal, é claro. Mas quanto tempo você é quem? Nessa caminhada com Jesus? As tuas reações são comparadas a quem? O teu comportamento é comparado a quem? A tua vida aos olhos do Senhor, aquele pastor, ele olha para você e diz: eis aqui uma ovelhinha. Você já encontrou na Bíblia alguma referência onde o profeta, Deus, Senhor Jesus Cristo, alguém inspirado pelo Espírito Santo, vai lá e vai dizer: pastoreia os meus bodes? Já encontrou? Não? Pastoreia as minhas andas. Já encontrou? Não? Por que não tem? Pastoreia os meus cabritos. Por que não tem? Porque Deus não é pastor, Jesus não é pastor de bode, de anta, de cabrito. Ele é pastor de Ovelha. Desculpe, de ovelhas. De ovelhas. Eu sei, meu querido irmão, que se nós falarmos de Jesus, o sumo pastor, o pastor do Salmo 23, já pode tirar a anta daí. Vai, deixa eu saber isso. Se nós falarmos de Jesus, o sumo pastor, o bom pastor, o pastor das ovelhas, aquele que o Senhor é meu pastor, e na edição viva, né? E ele não deixa faltar nada. Quando eu penso em Jesus que me leva a pastos verdejantes, onde eu posso descansar, a águas tranquilas, onde eu posso beber. Jesus que, se eu estiver no vale da sombra da morte, Ele está lá com o seu cajado, com a sua vara, Ele vai me defender.
Jesus, aquele que cuida de você, se eu penso no pastor, aí eu quero ser ovelha. Se eu penso na ovelha, de repente eu prefiro ser âncora. Quando a menina foi recitar o Salmo 23, como nós fizemos aqui, e como alguns de vocês, ela só começou: Senhor é meu pastor, e ela já parou aí. E ela esqueceu. E ela terminou dizendo assim: o resto não importa. O Senhor é meu pastor, o resto não importa. E quer saber? Está certo. Se o Senhor é teu pastor, meu querido, não interessa o resto. Não interessa o resto. Quando eu penso nas águas tranquilas, eu penso que o Salmo vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meu querido, quando você passa pelos problemas, pelas tribulações, pelos vales desta vida, lembre-se, o pastor está com você. Ele sabe que se você o é, você é uma ovelha que precisa basicamente de tudo do pastor. E aí eu me lembro de Jeremias, que ele vai dizer: eu sou contigo para te livrar. Eu me lembro dele mesmo dizendo: eu sou contigo para te salvar. Eu lembro de Isaías falando de Deus, né, da parte de Deus: eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. E eu me lembro dele dizendo: não temas, eu estou contigo. Eu te abençoarei. Disse também a Abraão, né? Eu disse isso a Abraão: eu te abençoarei. Quando eu penso como ovelha, onde eu quero chegar, deixa eu dizer, eu preciso do pastor. E toda vez que eu sei para onde eu estou indo e acho que eu não preciso do pastor, eu deixo de ser ovelha. E sou qualquer outra coisa, menos ovelha. E toda vez que Deus fala para o povo de Israel lá atrás, da igreja do Senhor Jesus hoje, o comparativo é o mesmo. Somos ovelhas. A ordem aos pastores é a mesma: apacenta as minhas ovelhas. Isso foi dito a Pedro. Jesus disse isso repetidamente a Pedro, 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E você começa a ler no Novo Testamento, a cobrança é muito grande ao pastor, porque ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. E há uma dura reprimenda escrita pelo profeta Ezequiel, capítulo 34, 16 e 17, diz assim: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e entre carneiros e bois. Das ovelhas, disse Deus, eu cuidarei. Você vê uma diferenciação de ovelha para ovelha, cada um na sua situação. Mas o cuidado desse sumo pastor, só que diz ele que ele julga entre ovelhas e carneiros e bois. Ezequiel 34, 16 e 17. Meus irmãos, quando nós pensamos no cuidado de Deus, no zelo de Deus, eu lembro do salmista dizendo no Salmo 20, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem. Nós levantamos. Nos erguemos e estamos em pé.
A batalha não é fácil, a batalha não é pequena. Mas seja sincero, meu querido irmão, quem é você? Quem é você? Eu gosto muito as palavras do Senhor Jesus em João 10. Todo o capítulo é muito maravilhoso, a visão ali é impressionante. Mas quando Jesus começa a falar do relacionamento entre pastor e ovelha, é algo muito precioso. Se você tem sua Bíblia aí, vai lá em João comigo, Evangelho de João, capítulo 10. Verso 27. Eu quero que você, na sua Bíblia, possa ler, então, em voz alta. Mesmo que sua edição seja diferente, a minha também vai estar um pouco diferente. Mas vamos ler, verso 27, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, E elas me seguem. bonito isso. Pensa no. Essa aí. Bota mais. Ah, esse. Pensa no pastor. Pensa em rebanhos diferentes. Era e ainda é costume os pastores reunirem seus rebanhos, seja para dar água, seja para levar para o aprisco. Alguns têm aprisco em comum, guardam-se em comum. Alguns têm um poço. Isso aconteceu no Velho Testamento, por exemplo, que os rebanhos se reuniam, os pastores todos se juntavam para tirar a pedra e tirar a água e dar a beber às ovelhas. Aí a gente vai ficar pensando, esse monte de ovelha, né? Tem um pastor com as suas ovelhas aí, ó. Imagina, 5, 6 pastores e esse monte de ovelhas atrás deles. Se juntam, todas elas. Como cada pastor vai saber qual é a sua ovelha? Se você pega um texto como esse aí, em que os rebanhos se juntavam, lá do Velho Testamento, seja o caso de Jacó, Moisés, você demonstrou essa experiência. Como cada pastor sabe qual é a sua ovelha? Tem um penteado, como aquela segunda que estava ali agora há pouco? Será que cada um conhece o seu penteado? Sabe como é? O pastor Mendes, da primeira de Atibaia, ele fez uma viagem missionária. E entre os países que ele passou num país com um grande contingente de rebanhos. E na sua viagem lá, ele parou e viu os pastores conversando e as ovelhas pastando, todas misturadas. E aí diz que ele pediu pro guia dele parar, que ele queria conversar com os pastores. E aí ele conversando com um dos pastores, ele disse, viu, é verdade que na hora de você saber quais são suas ovelhas, são as ovelhas que te conhecem, é isso mesmo? Você chama e elas vêm. Aí ele disse, é isso mesmo. Você sabe distinguir quais são as suas aqui? Não, eu não sei, aqui não. Eu só sei quantas tem. Aí ele vai dizer, mas como você faz? Eu chamo. Mas eu queria ver isso acontecer. Então ele diz, vem aqui comigo. E ele se retirou um pouquinho dos outros pastores, e o pastor Mendes junto. E ele chamou as suas ovelhas. Começou a chamá-las. E cada ovelha que estava passando levantava sua cabeça e ia em direção a ele. Mas quando elas chegaram aí seus 5 metros dele, elas viram o pastor Mendes. E aí elas pararam. E todas elas pararam meio que em círculo, meia lua ali, entre o pastor delas e o pastor Mendes, aqui de Atibaia.